Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Lembrando que hoje, excepcionalmente, é a quinta, mas sempre às quartas-feiras, a partir das 10 da manhã. Sempre um tema diferente, um tema relevante, onde a gente traz um conteúdo que a gente recebe, né? Na verdade, assim, as nossas viagens, hein, chegam, ou até pelo WhatsApp, chegam solicitações de temas, né? E a gente vai buscar alguém para falar sobre esses temas. E hoje nós vamos falar sobre contabilidade, governança e inteligência artificial, a nova rota dos hospitais filantrópicos, né? Como que a evolução do profissional contábil impacta a gestão, a transparência e a sustentabilidade da instituição. Para isso, a gente trouxe de casa mesmo Jackson Ribeiro, que é auditor aqui na Azevedo Auditores. Ele vai se apresentar um pouquinho mais. E o nosso grande CEO aqui, fundador da Azevedo, né? Da Azevedo Auditoria, Azevedo Soluções, Azevedo Capacita, Azevedo tudo aqui. Tá com a gente hoje para falar um pouquinho, né? Ele já vem de uma longa data na contabilidade. Então nós juntamos, né, essas duas pessoas, esses dois personagens, acho que muito importante para a nossa instituição, para a nossa empresa, né, para a Azevedo e também para as pessoas, para vocês que fazem parte, estão aí nas instituições. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo tempo dos dois. Esse tempo é muito caro, viu, gente? Vocês não imaginam. O tempo dos dois, seu Eliseu. Obrigado, Jackson. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Celiseu. Bom dia a todos. Celiseu se apresentar um pouquinho. É um prazer participar desse webinar. Hoje é uma quinta-feira, excepcionalmente, como o Lucas já falou, de poder participar desse pessoal interessados em evoluir e crescer. E, aliás, é o dever de todos. Sem buscar o crescimento, não chegamos a lugar nenhum. Eu que sou da geração antiga, sou das horizontes, das pontas, né? Estou lá no fim, no começo, já está aqui no fim com vocês, mas nós encontramos, é muito prazer. Para mim é gratificante poder participar de uma reunião assim com pessoas com a mente aberta, com um futuro próximo pela frente. Então, nós estamos Uhum. aqui hoje para falar um pouquinho só, ou na verdade mais só assistir, acompanhar vocês, mas dizer que eu sou do tempo ali atrás, né? Não vou falar muito de ano aqui, não, porque eu vou pensar que eu estou muito velho, e- mas eu sou do tempo da contabilidade, fazendo gelatina ainda, fazendo carbono, enfim, aquela coisa toda, depois veio os computadores, e nós estamos acompanhando, né? E estamos hoje nos sistemas, o IA, daqui uns dias não vai precisar nem sistema mais, sei lá que vai ser daqui para frente, só Deus sabe. Mas é um prazer participar com vocês e dizer só apenas um pequeno lembrete que eu me lembro que eu já estava na ativa. Falar só depois, eu não vou nem falar de 1945, que eu nem existia ainda, quando foi a grande mudança da contabilidade. Depois vem 76, que foi a reforma, foi a transformação, equiparação das empresas limitadas com a SA, a lei das SA, a famosa 6.404/76. Depois, em 78, veio o decreto 1978, que ajustou toda a parte da Receita Federal. Enfim, depois agora 2008, né? Foi a transformação das normas internacionais. Então, uma evolução aí que muitos de vocês, creio que não participaram ativamente, mas têm conhecimento. Eu tive o privilégio, assim, né? De participar ativamente, correção monetária na mão, sabe? Não tinha sistema, tudo muito difícil. E hoje nós vemos a facilidade que os sistemas proporcionam e vocês, com essa audácia, esse bom desejo, essa inteligência que vocês têm, esse interesse e conseguem acompanhar, eu me sinto privilegiado de fazer, integrar uma equipe dessa, sabe? Junto com o Jackson, com os demais, a equipe dele, o Luiz Eduardo, que não está presente porque está viajando, mas fico feliz de poder ver uma evolução, assim, sabe? Começamos lá atrás, comecei a fazer auditoria nas Santas Casas em 1997. Chegava lá, não tinha contabilidade. Na verdade, tinha umas anotações no caderno lá, um papel de pão, vamos assim dizer, documentos. E a gente começou a orientar, né, bem assim, as entidades filantrópicas, graças ao ministro Zé Serra, que está velhinho, já quase fim da vida, bem doente, inclusive. Ele era um economista, mas assumiu o Ministério da Saúde. Até a pessoa estranhava, um economista assumiu o Ministério da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso.
e ele instituiu a auditoria, obrigatoriedade da auditoria em todas as entidades que recebessem recursos públicos. E aí, então, logicamente, pegou de cheio as filantrópicas, né? Que recebem. Então, eu e a auditoria começamos a auditar e foi evoluindo. Os primeiros relatórios pareciam de auditoria que emitíamos, à época, tinha lá diversas ressalvas, não tinha nem condição de emitir parecer, porque não tinha contabilidade, mas foi melhorando, melhorando cada ano, foi tirando uma ressalva, você corrigindo aqui, corrigindo outra coisa, outro ponto, enfim. Hoje está bem melhor a contabilidade automatizada, com sistemas, com auditoria. E nosso relatório hoje de auditoria segue com pouca ressalva, porque os profissionais e também os administradores, né, das entidades se conscientizaram dessa necessidade. Então, eu fico feliz de participar dessa evolução. Eu estarei com vocês aqui participando, acompanhando, ouvindo, se necessário for, alguma intervençãozinha, se o Jacques permitir, né? Ele que é o condutor desse seminário, ele que é o nosso mestre aqui, menino novo, esforçado, que eu sinto-me orgulhoso de tê-lo na equipe, nosso gerente de auditoria, e tenho o prazer de conversar com ele, que ele está muito antenado. Dito isto, passo a palavra para o Jacques, que tenha todo um bom dia, um bom webinar. Estamos juntos. Bom, é isso aí, pessoal. A ideia hoje é de fazer, né, um panorama, né, fazer, acho que, grandes reflexões do que era o profissional da contabilidade, né, do que precisa ser hoje, né, igual o Eliseu colocou, a importância da contabilidade hoje para as entidades filantrópicas, né? A gente vê que cada vez o cenário vem apertando, né? O governo vem instituindo obrigações sociais, obrigações acessórias, né? Para que amarre cada vez mais as pontas das declarações, da contabilidade, né, para poder garantir a imunidade e benefício. Então a gente vê que cada vez mais está complicando a situação para o lado do contador, né? Surge demandas, coisas para poder, né, cumprir. E hoje a gente tem que aproveitar da tecnologia, né, que vem como ferramenta. Então a ideia aqui é gerar reflexões hoje, né, sobre alguns insights que a gente pode aplicar no dia a dia, né? Como que a gente pode evoluir como profissional também, né, para usar isso a nosso favor, né, e não só ficar penalizando, né, às vezes pensando só no lado dos problemas, né, mas sim pensar também do lado das soluções, né? E hoje é extremamente fundamental, né, o papel do contador hoje dentro da entidade, né? Não há como negar, né? Então, isso às vezes o administrador ou a própria gestão não dá aquele olhar, mas quando vem um ofício do SEBAS que vem deferido ou vem uma diligência para cumprir, né? Aí acha o caminho da contabilidade para poder resolver a situação. Mas hoje a gente tem que andar lado a lado, direção, né, e contabilidade junto, porque sem dados, né, sem informação, não tem como se fazer gestão e não tem como se falar em governança, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, a gente O começar esse Jackson, papo. até enquanto você vai abrindo aí a apresentação, eu vou deixar aqui no chat uma. A gente está com uma previsão de fazer de lançar um curso, tá? Por meados de maio aí. Com o tema, né? O tema, a gente coloca o tema, não sei se esse tema vai ser o tema final, mas a ideia é essa, sim, é esse tema, falar sobre isso, só textualmente, mas contabilidade para entidades filantrópicas com ênfase em reforma tributária com a inteligência artificial. Eu deixei o link aí, não é para vocês se inscreverem, não, é mais para uma lista de espera, se vocês têm intenção. Então tá aí, é um Google Forms, né? Vocês entrem lá, preencham, só para a gente ter essa lista de espera e depois a gente entra em contato com vocês mais próximo, passando mais informações. Mas a ideia é essa, uma lista de espera, previsão para maio de 2026, o curso Contabilidade para Entidades Filantrópicas com ênfase em reforma tributária, né? Que está um assunto tão também falado, e com inteligência artificial. Tá joia? Depois eu deixo no finalzinho aqui, eu coloco novamente. Mas vai estar aqui no chat para o pessoal acompanhar. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, a gravação depois eu vou colocar na descrição do vídeo, só olhar embaixo um pouquinho. Vamos lá, Jackson. Bora, então. Então, aqui, né, a ideia, né, a gente falar um pouquinho da origem da contabilidade, né? A contabilidade, surgiu lá no século XIX, né? Surge a profissão do guarda-livros. Ela nem chamava, né, o profissional da contabilidade, era o guarda-livros, né? E lá era um profissional mais tradicional, né? Existia algumas características daquele profissional da época, né, que ao longo do tempo veio mudando, né?
que o profissional daquela época tinha que ter, né? Ah, domínio em língua portuguesa, língua francesa, boa caligrafia, porque a contabilidade era feita a escrituração toda à mão, né? Eliseu até contou um pouquinho aí da época da gelatina, né? Que você fazia toda a contabilidade, a escrituração. Acho que quem não acompanhou, né? Hoje é tudo digital, né? SPED, mas antigamente a gente passou um processo bem arcaico no dia de hoje, né? Olhando, pegando hoje, né? Olhando no passado, a gente vê que é arcaico, mas naquela época era a condição que tinha naquela época, né? Naquele momento, né? E hoje a ideia, né? Cada vez mais evoluir, né? Na questão de tecnologia, tá? Aqui é uma curiosidade, né, de como que era a carteirinha do profissional de contabilidade antigamente. Depois passou a ser um cartão com um chip, né, e hoje já é até digital. Você abre o aplicativo, entrar no aplicativo do CRC de cada estado, né, hoje você consegue ter a carteirinha no aplicativo. Nem precisa mais da carteirinha física, Eu né? tenho essa primeira, essa verdinha já, que eu tenho. Tá verdinha? É isso aí. É. Né, isso aqui é a história, né? Então, assim, é coisa que não pode Não, isso aí perder. eu já estou organizando já um museu para a gente guardar todas as relíquias. Tem algumas relíquias aí que o seu Eliseu guarda, viu? Tem, se você É. precisar, Tem. fala comigo. Então, assim, são coisas, né? A evolução que vem acontecendo. Então, qual que era a habilidade profissional, né? Do profissional tradicional, né? Como a gente falou. Domínio em língua portuguesa, francesa, caligrafia, bom em cálculo manual, porque as coisas tinha que ser coisa rápida, né? Então, tinha que ter de cabeça. Hoje não, a gente começa a ficar um pouco mais preguiçoso, usa o Excel, usa a calculadora, ou se não, já começa a usar IA para fazer conta, né? Então, são coisas que a tecnologia traz a nosso favor, né? E qual que é a habilidade do profissional hoje, do profissional inovador, né? Ô, Jacques, não sei só. Tinha que ser bom datilógrafo, viu? E eu tenho É. diploma de datilografia, datilografista. Tem que escrever a máquina. Aí hoje, o que precisa do profissional inovador, né? O profissional inovador hoje ele tem que ter adaptabilidade. Depois a gente vai comentar cada tópico desse. Pensamento analítico e estratégico, né? Conhecimento de sistemas e tecnologia e gestão do tempo e liderança. Então isso aqui agora são os perfis do profissional de hoje, né? Todos esses pilares hoje é importante o profissional de contabilidade ter Não ou conseguiu buscar ainda? aprender, tá? Então a gente entra aqui na questão da adaptabilidade, né? Não Eu foi. trago o exemplo aqui da Blockbuster. Poucas, talvez as pessoas não podem, às vezes não conhecem, mas a Blockbuster, ela foi uma das maiores empresas de locação de filme. Eu não Não, sei se bravo. vocês se lembram aí, né, de como das locadoras de filme que tinha nas cidades, né? Você ia lá, alocava o filme, levava para casa. Muita gente acho que nem deve saber hoje só vê o Netflix, a Amazon Prime, né, na TV, né? Então, às vezes, nem conhece esse sistema antigo, né, de locação e de locação de filme e também de videogames, né? E a Blockbuster, né, ela era das referências nesse segmento, né? Então, ela foi foi eleita a 13ª marca mais conhecida nos Estados Unidos, né? Ela tinha muitas filiais, valor de mercado de 8,4 bi. Só que existe um ponto que ela deixou de se atentar, que era o quê? A mudança do mercado. Ela deixou de se adaptar ao mercado, né? Sempre acontece, né? Coisas inovadoras acontecem porque existem pessoas inconformadas com situações que existem no dia de hoje e cria soluções para facilitar. E a Blockbuster ela não acompanhou esse cenário. Quando surgiu a Netflix, né, matou as empresas de locação, né? Na verdade, as empresas de streaming, né? Entrou Netflix, Amazon Prime, Spotify, né? Então isso acabou matando esse segmento. Essa empresa depois ela entrou em recuperação judicial e entrou à falência, né? Então assim, são cenários, né, que aconteceu no mundo corporativo, mas que pode acontecer também no mundo, né, na parte pessoal, na parte particular, né? Então se a gente como profissional não se desenvolver, pode acontecer como as grandes empresas que foram referências, né, no passado e depois sumir e desaparecer do mercado. Então por isso que é importante a questão da adaptabilidade, né? Na contabilidade, a gente na verdade, assim, colocado, né, a certas pressões ao longo do tempo a se adaptar, né? Como o senhor Eliseu falou, trazendo aqui alguns pontos, né, alguns marcos que aconteceu dentro da contabilidade, né? Em 1931 foi criado o Conselho Federal de Contabilidade. Em 76 surgiu a primeira lei de contabilidade, né, que é a Lei 6.404.
Em 2005 foi instituído o CPC, que foi o Comitê de Pronunciamento Contábeis, que em 2007 começou já atender, né, para a adoção das normas internacionais. Em 2008, 2009 criou-se as NBCs. Em 2010 começou a adotar as normas internacionais de contabilidade. Então, quando a gente vê hoje NBC-TG, né, ela já vem de 2010, quando a gente pega a NBC-TG 07, que vai tratar de subvenções, e TG 2002, né? Então, ela foi parte desse marco, né, dessa evolução da contabilidade, que foi instituindo regras, normativas, né, políticas contábeis para poder aprimorar. E assim, hoje a gente tem o quê? Tem a reforma tributária que está vindo, cenários que são um pouco, né, às vezes nebuloso, que a gente não consegue enxergar, mas que o quê? O profissional de contabilidade precisa estar atento, precisa colocar esforço para aprender, para colocar em prática, né? Então, assim, a gente é colocado a situações que nos desafia diariamente, né? E isso é importante para a nossa evolução profissional, tá? Então, aqui só em questão de complexidade de normas, né? Hoje, as normas do CFC, elas estão estruturadas dessa forma, né? Que a gente pega aqui, existem normas de contabilidade, né? Para profissional, técnico, né? Para parte de auditoria interna, para parte de auditoria, né? Parte de perícia. Hoje, se a gente pegar o conglomerado de normas do CFC, hoje existem mais de 130 normas de contabilidade, né, tanto profissional quanto técnica. Então, é um volume muito grande de informação. E isso sem falar das normas específicas, né? Quando a gente vai para o SEBAS, a gente tem a lei complementar, tem o decreto. Se a gente tem plano de saúde, a gente tem as resoluções da INS, né? Então, existe uma gama de situações que a gente é exposto a aprender, a estudar e colocar em prática. Por quê? No ambiente de compliance, né, a gente precisa estar em conformidade com as normas que é aplicável ao nosso setor, à nossa realidade, né, para que a gente não possa sofrer uma punição, um indeferimento do SEBAS, algo do tipo, um questionamento da INS, quando é regulado pela INS, né, e assim por diante. Então a gente precisa estar atento, né, como profissional e estar sempre em ascensão, né, sempre desenvolvendo. Então, aqui eu deixo uma reflexão, né? O que que a gente pode aprender sobre adaptabilidade, né? É, hoje, será que a gente está no momento assim, né? A gente está, será buscando informações? Porque às vezes a gente reclama, né, que a gente não tem novos resultados. Mas quando a gente não tem novos resultados, a gente precisa olhar para trás e ver se a gente está executando novas ações. Porque se a gente não está realizando novas ações, é porque a gente não está tendo novas ideias. Se a gente não está tendo novas ideias, é porque às vezes a gente não está se conectando com novas pessoas ou se conectando com novos ambientes, né? Então eu deixo 5 pontos, né, para a gente sempre, né, colocar como ênfase, né, de como buscar a ter novos resultados, né? Primeiro a gente tem que estar se conectando a novos ambientes, né? Novos ambientes, né, sempre vai gerar, né, você vai se conectar com novas pessoas vai te gerar novas ideias vai te gerar novas ações, e novas ações vai te gerar novos resultados, né? Então, resultado novo, ele não é sorte. Resultado novo, ele é busca, né, e evidência de novas ações que você vai colocar em execução, né? Sem execução também você não tem resultado, tá? Pessoal, aí se quiser deixar algum comentário também, abrir um pouco o microfone para comentar. Às vezes tem alguém que quer comentar algum assunto, né, alguma experiência. É legal ter essas ideias, né? Porque aqui, assim, a gente não é o dono da verdade. A gente quer sempre contribuir para que o sistema, né, possa desenvolver junto também, né, como um todo, né? Então, sempre é importante compartilhar a experiência de um do outro. É isso mesmo, fique à vontade, perguntas ou perguntas ou até colaborar com a gente. E eu vou estar tô de olho aqui. Pode levantar a mão ou pode até falar direto, pode abrir aqui e conversar com a gente. Ou no chat também nós vamos acompanhando, Jackson. Maravilha. Então aqui a gente vai para o segundo ponto, né? O que que o profissional hoje inovador ele precisa ter, né? Pensamento analítico e estratégico, né? O pensamento estratégico ele abrange estar ciente das mudanças que acontecem nos negócios e no ambiente regulatório em que os negócios ou organizações operam. Precisa ter visão de futuro, conseguir identificar problemas e fazer perguntas certas a fim de encontrar soluções inovadoras para os seus clientes, né? Eles devem ser capazes de ligar os pontos e aplicar um certo grau de desconexão emocional para ter um foco no quadro geral, né? O que é isso aqui resumindo, né?
Eu penso que sempre o profissional da contabilidade, assim como de outras áreas, precisa ter a visão de prisma. Quando você pega um prisma e olha de cima para baixo, você vê diversas pontas, né? E quando você vê um problema, né, às vezes a gente foca tanto no problema que a gente esquece de pensar na solução. Então, quando a gente achar um problema que a gente tiver, né, a gente sempre pensar em quais soluções podem ser executadas para poder resolver aquilo ou quais pessoas eu posso me conectar para me ajudar a resolver certa situação, né? E isso também vai em conexão com fazer perguntas certas, porque depois eu vou linkar isso sobre perguntas sobre a inteligência artificial, né? A questão de saber fazer as perguntas certas, né? E ligar os pontos. Então, isso aqui é uma importância, né, do profissional da contabilidade hoje, ter esse perfil analítico e estratégico. Analítico porque hoje a gama de dados que a gente tem, ela é muito grande. E se a gente for olhar nas minúcias, no micro, né, às vezes a gente não consegue ver o macro. Então, eu penso assim que a gente tem que sair do macro para o micro, né, ver as coisas mais importantes, aplicar a teoria, né, de Pareto, né, do 80-20, né, então assim sucessivamente, né, então esse é um dos pontos que o profissional hoje precisa ter, tanto do profissional contábil, assim como de diversas outras áreas, né, seja uma área de faturamento, uma área de DP, né, e assim sucessivamente. Beleza? E quando a gente pensa em visão de futuro, né, surgiu um termo que já hoje já está virando realidade, né, que é o ISG, que é a parte ambiental, social e governança. Só que aí eu deixo a seguinte pergunta, né, é possível ter governança sem gestão? Né? Porque muitas entidades hoje entram num cenário que quer ter o papel de governança, mas ainda não tem a parte estruturada, né, dos dados, não tem hoje a contabilidade fechada tempestivamente, né? E isso é um processo que vem mudando, né? Para ter governança, você precisa ter todo um sistema criado, né? Que a governança hoje ela é formada por conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e demais partes interessadas. Você precisa ter princípios, né? Quais princípios? Transparência, né? Equidade, prestação de conta, responsabilidade corporativa. Isso faz parte da governança, né? Quem são os principais responsáveis pela governança hoje dentro da entidade? Conselho de administração, né, o conselho fiscal, diretoria executiva, tesoureiro, e cada um desses tem o seu papel dentro da entidade, né? O conselho de administração, ele tem que governar, não administrar, definir objetivos, assegurar a governança, zelar pelos valores da instituição, né, pelos princípios, o porquê ela foi fundada, né, e por que ela existe hoje, né? Esse é o papel do conselho, tá? Né? Participar da parte estratégica, recursos de controle, prestação de conta, conselho fiscal, fiscalizar, analisar as demonstrações, tá? Então, assim, são pontos, né, que hoje dentro, né, precisa ir desenvolvendo, né? Então, assim, papel do tesoureiro, né, tudo mais. Então, isso para poder ter esse sistema de governança. Só que esse sistema de governança, ele precisa estar, né, o quê? Precisa ter informações. Então, se eu tenho um conselho fiscal, né, então ele precisa de ter a contabilidade em dia para que ele possa fiscalizar. Precisa de um conselho fiscal ativo também que analise, né? Então, são as duas partes que funcionam. Não adianta, às vezes, só de um lado a contabilidade entregar, aí às vezes o conselho fiscal não está analisando. E o importante é levar que esses membros da governança, eles estão inseridos no quê? Num ambiente que ele não tem remuneração financeira, mas ele tem um risco. Por quê? O CPF dele está ligado àquele CNPJ. Se acontecer algo errado, ele que vai responder civilmente junto com o contador, né? Então, eles precisam também estar ativos dentro da instituição, analisar, fiscalizar, né, o balancete, analisar também as outras operações. Por quê? A contabilidade ela é como se fosse um cartório. Tudo passa dentro da entidade, né? Seja acontece no faturamento, seja acontece nos suprimentos, seja acontece no departamento pessoal, tudo vai passar na contabilidade, assim como no cartório. Se a criança nasce, ela é registrada no cartório, né? Casou, vai passar no cartório, né? Faleceu, atestado de óbito no cartório, né? Então, assim, a contabilidade também é da mesma forma. Quando chegou na contabilidade, o processo já aconteceu. A contabilidade ela só vai escriturar da melhor maneira para que possa ser demonstrado depois isso, né, o que aconteceu. E se tiver algo inconsistente, tem que ser analisado
o processo que precisa ser melhorado, né? Para que a informação chega com a tempestividade mais rápida, mas também com uma qualidade melhor, né? Então, assim, está fazendo sentido para vocês, tá? Sim, a ideia é gerar esse bate-papo, né? Gerar esses pontos de reflexão para que a gente, como profissional, a gente possa contribuir mais para as organizações e a organização também possa enxergar nós também com um olhar diferente, não só como uma pessoa que vai levar uma guia de imposto, né? Mas sim com alguém que pode contribuir para a gestão da entidade, né? Com o futuro da entidade, seja no desempenho do planejamento estratégico, na gestão orçamentária e tudo mais, tá? Pessoal aí quiser abrir o microfone, fazer um comentário, a gente está à vontade aqui. Tá todo Não, mundo quietinho, Jackson, aqui. posso falar um Todo mundo pouquinho? quietinho. Opa, Celiseu. Desculpa aí, tive que sair um pouquinho, mas eu peguei o finalzinho da fala do Jackson. O contador não pode ser visto ainda nos dias atuais como um mal necessário. Não, um bem necessário para a empresa. Não só levar notícias ruins, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, mas levar sugestão de melhoria, de economicidade, enfim, que possa ajudar o gestor da entidade. O contador é aquela pessoa que tem pleno conhecimento da entidade, então ele pode ajudar muito bem, cooperar, não se acomodar na condição só de balanço, contábil, analisar ali, mas ajudar a oferecer sugestões. É isso a minha observação. É isso mesmo, às vezes a gente pega, né, a norma e quer colocar o regulamento debaixo do braço, né? A gente tem que analisar as perspectivas, né? Porque hoje a norma de contabilidade, né, a contabilidade em si, ela não é uma ciência exata, né? Não é. Hoje a gente tem que analisar. O CPC, ele tem diversas coisas que a gente tem que levar o julgamento profissional, né, de como contabilizar. Então, por exemplo, o imobilizado. Às vezes, numa entidade, um carro ele dura 5 anos, mas em outra dura 10. Então, eu não posso pegar a regra e aplicar para outra entidade a mesma regra, né? Eu tenho que analisar o julgamento profissional, a realidade, aquela entidade, né? Não como um todo. Então, e assim, diversos outros CPCs também tem que ser analisado e isso a cada um a seu contexto, né? Se a gente fazer algo que seja para todos, a gente acaba travando e criando um cenário que fica totalmente engessado, algo que fica burocrático e que às vezes prejudica o crescimento da instituição. Justamente aquela velha máxima, na essência sobre a forma. Forma é que ele está no contrato, escrito ali no CPC, nas normas. Agora, essência é o que de fato se aplica àquela entidade. Isso é muito importante, os contadores terem a mente aberta para isso. Não ficar somente com a contadora, o profissional bitolado, só sabe aquilo lá. Não. O contador tem que ter uma mente aberta para ajudar substancialmente os administradores da entidade. E com isso vem o terceiro ponto aqui, né, que é o quê? Conhecimento de sistemas e tecnologias, né? O grande avanço da contabilidade também, né, foi a adoção dos ERPs, né? Os sistemas de informática, né? Hoje, na parte hospitalar, a gente tem os grandes nomes, né? MV, Tazi, Wireline, SP-Data. E tem outros nomes de sistemas hospitalares, né, que é utilizado. E com isso, ele tem algumas finalidades, né? Algumas funções, que é o quê? Facilitar a tomada de decisões estratégicas, ajudar a reduzir os custos operacionais, proporcionar mais produtividade, reúne informações em um só local, integra setores da empresa, aumenta a segurança das informações, possibilita acesso remoto, simplifica a gestão contábil e facilita a geração de relatórios, né? Então, essa é uma das finalidades do sistema, né? E isso quando o sistema está funcionando perfeitamente, né? Logicamente, a gente sabe que sempre, às vezes, os ERPs têm alguns problemas que acabam inviabilizando, mas em síntese, né, esses sistemas vêm para contribuir. Imagina hoje um hospital de grande porte rodasse tudo na parte de papel, né? Quanto papel que a gente precisaria ter e quanto que demoraria chegar essas informações da contabilidade, né? A gente nem consegue estimar isso, né? Isso ia demorar muito, né? Hoje a gente tem a contabilidade, né? E gente que fecha a contabilidade hoje no dia 10 do mês subsequente, né? Já do mês anterior. Então, assim, você tem dados para poder fazer tomada de decisão. Então, quando você chega em junho, né, você vai, vai aparecer um empréstimo para contratar. Você consegue ver se a sua operação está sendo superavitária ou deficitária para poder ver se você tem condição de tomar aquele crédito e pagar, se você vai fazer em 60 ou 120 parcelas, né? Isso são estratégias que a contabilidade
dá para levar quando você tem informação em tempo hábil, né? E para ter informação em tempo hábil, precisa ter, né, o fechamento dos setores também em tempo hábil, né? Porque, como a gente falou, a contabilidade ela não fecha sozinha. Quando a gente pega o cenário do RP, cada área, né, existe em cada área. Fiscal, parte de estoque, custo, faturamento, compras, patrimônio, suprimentos, né? Controladoria. Então é tudo um módulo integrado, né, que acaba virando depois um grande banco de dados. Um banco de dados que depois pode ser utilizados, né, para gerar relatórios, né? Pode gerar relatórios manuais ou pode gerar informações em BIs, né? Hoje está em alta, né, o BI, Business Inteligência, né, os Power BI da vida, tem o ClickView, né, tem outras ferramentas de BI e que isso traz informação em tempo hábil, né? Vou demonstrar aqui só um BI, né? Aqui, isso aqui é um exemplo de um Power BI, né? Assim, coisas que você pode se conectar ao banco de dados que já vem registrado, né? Buscar da contabilidade e levar essas informações. Logicamente, às vezes isso aqui tem um custo, mas às vezes você consegue fazer a implementação, né? Já começar um projeto piloto dentro da contabilidade, não precisa ser conectado ao banco. Você pode criar, às vezes, mecanismo de buscar essas planilhas ali dentro, né? Para quê? Você demonstrar, despertar o interesse do administrador a esse tipo de informação, na hora que ele começar a ter interesse nessa informação, ele fala, pô, isso aqui é legal, né? Ah, vamos investir nisso? Aí você consegue conquistar ele, né, de fazer um projeto maior, de conectar um banco, de automatizar, buscar criar indicadores de outros setores, né? Ah, eu quero fazer o indicador, porque na contabilidade a gente vê lá, por exemplo, glosa. Ah, glosa, a gente vê o final que teve, né? Mas a glosa, quando chega na contabilidade, é o final. Se a gente não tomar cuidado lá no faturamento, ver qual é o motivo da glosa, né? Se a glosa está vindo do convênio ou se é erro da entidade que está, às vezes, no faturamento que ela está realizando, deixando de passar alguma coisa, está colocando coisa a mais. Ah, está faltando um laudo, está faltando um guia de autorização. Se você não monitorar esses indicadores, como que você pode melhorar o resultado da entidade, né? E se você tem o fechamento tempestivo, de novo, né? O fechamento tempestivo de cada setor, né? E você criar esses indicadores, isso acaba trazendo exponencialidade no seu resultado. Você consegue ver aonde está te gerando resultado positivo e aonde está te gerando resultado negativo, aonde você tem que implementar esforço e aonde que você não necessita implementar tanto esforço assim. Às vezes a gente está colocando tempo, recurso em algo que às vezes a gente vê que não vai prosperar tanto, né? E contra sim, em relação a dados, né, não tem como se argumentar, porque dados tá ali, foi algo que aconteceu. Às vezes a gente toma decisões com base em ideias, né, sugestões, e isso acaba depois inviabilizando. Quando acontece, na verdade, no final, né, a gente vê, pô, a gente tomou a decisão errada, né? E com dados você consegue fazer e projetar o seu cenário, né? Então isso é importante. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, de um BIzinho, né? Então, assim, são coisas que você pode implementar, né, dentro do dia a dia, buscar, aprender, são coisas interessantes, né, de como você fazer uma nova visão, né, demonstrar de um jeito diferente, né? Beleza? Todo mundo está acompanhando? Todo mundo quietinho, acompanhando quietinho, observando, Tá, Jackson. tá todo mundo na correria dos fechamentos aí, tá todo mundo fechando o balanço, só que só escutando atentamente aí. Mas é isso aí, pessoal, a gente sempre aprender, né, buscar. E agora a gente está numa nova era, né? Uma era que começou há praticamente 3 anos, né? Esse dia eu estava assistindo uma reportagem, o GPT fez 3 anos já do início, né, da utilização, né, sobre inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é a tecnologia que aprende padrões a partir de dados para gerar sugestões, previsões e classificações, né? A inteligência artificial, né, no caso do GPT, as outras que a gente conhece, né, ela funciona através de base de dados, algo que já foi construído, né? Então isso é muito importante a gente deixar destacado. E ela vem para potencializar no que a gente faz. A gente não tem que fechar os olhos e falar, não, a inteligência artificial ela é ruim, né? Ela vai prejudicar. Não, a gente não pode olhar desse viés, porque se a gente está olhando assim, né, pode ser que lá na frente a gente seja a blockbuster, né? A gente fica fora do mercado de trabalho.
Eu vejo que a inteligência artificial a gente tem que usar como ferramenta, né? Assim como o pedreiro tem a marreta para quebrar lá as paredes, né? Tem a maquita para cortar o piso. Foi tudo algo que foi construído para facilitar o alicate para cortar o fio, o arame, né? A inteligência artificial ela pode ser uma das ferramentas da nossa caixa de ferramentas, assim como a gente tem o Excel, tem o Word, né? A inteligência artificial ela também é da mesma forma. É uma ferramenta que vai ajudar a gente a potencializar os nossos resultados, né? E a gente tem que usar ela também com cuidado, né? Não que ela vai fazer tudo para nós, não, né? Ela faz algo que é operacional, aquilo que a gente às vezes vai desgastar um bom tempo, né? Algo que a gente vai ter muito esforço, que a gente vai ter muita transpiração, a gente pode aplicar ela, mas desde que a gente já conheça o processo. Por quê? O resultado dela a gente sempre precisa analisar, porque às vezes ela alucina, né? E é normal ela alucinar. Ela não é 100%, ela não é exata, porque ela trabalha com classe, né, probabilística, né? Quem for estudar um pouco mais sobre IA, né? Porque assim, todos os textos ele é convertido, né, em funções matemáticas. Então, quando a IA trabalha, por trás dela, ela está trabalhando com a parte matemática, a parte lógica. E ela vai trabalhar na parte, né, de probabilidade. Então, quando ela te entrega resultado, ela está te entregando uma probabilidade que ela encontrou dentro do banco de dados dela, e ela vai te entregar um texto similar àquilo que você, né, perguntou. E aqui que faz aquela provocação, né? Por isso que eu falo da pergunta certa. Se você gera qualquer pergunta, a IA vai te entregar qualquer resposta. Por quê? A IA, ela nunca vai deixar de você sem resposta. E ela vai entregar qualquer coisa. Então, para poder ter uma resposta assertiva, você precisa saber fazer uma pergunta assertiva. E para fazer uma pergunta assertiva, aí é algo que a gente precisa o quê? Ter o senso crítico. A gente precisa conhecer o processo, precisa conhecer a operação. Sem isso, a gente começa a fazer pergunta genérica, né? E isso acaba sendo muito prejudicial, né? Então, o profissional que não conhece o processo, que não sai da mesa, não vai conhecer o chão de fábrica, às vezes, né, vai gerar uma pergunta que pode ser que a resposta dessas inteligência artificial não seja tão assertiva assim, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, aqui até deixo, né? O uso da IA, ela é para transpiração, né? Para rotina, volume, mas sempre preservar o juízo, né? Os critérios, a decisão, a responsabilidade, isso é tudo do profissional, né? E isso não vai ser transferido a uma inteligência artificial, né? Então, isso é muito importante, tá? Aqui a gente vai fazer o mão na massa, eu vou mostrar alguns exemplos de como usar a IA, né? Um GPT ou um notebook LM, são duas ferramentas que, assim, que hoje a gente mais usa, mas existem inúmeras ferramentas de inteligência artificial, é um campo que dá para explorar muito, né? Tem muitas coisas que dá para automatizar. E aqui eu vou demonstrar algumas situações, né, de como que a gente pode usar essas inteligências, né, em algumas situações nossas no dia a dia. Dois exemplos aqui mais tranquilos. Se eles têm alguma coisa para comentar? Não, acho que a IA veio para ficar, facilita muito, mas desde que seja bem utilizadas, as perguntas sejam inteligentes e claras, e buscando sempre uma resposta àquela nossa dúvida. Já que você vai dar uma aula para nós que na prática, vamos ver. Você sabe que eu vejo muito isso, muito com muitas pessoas, viu, Jacques, que eu converso, e até nós mesmos, né? Nós conversamos sobre isso. O IA tá aí, mas a gente tem muita dificuldade de também saber, né? Porque ela não é uma resolução a solução de um problema, né? Ela vem como uma assistente, né? Ou como então, É assim, não uma dá para a ferramenta, né? gente falar que ela vai resolver, né? Não precisa mais vou falar de mim, não precisa mais do Lucas para falar lá, né? Hoje tem IA, tem o vídeo, tudo, é legal, tudo bem, Ela mas não vai ter essa vozona igual a sua, assim, empolgante, essa radialista de rodeio. Mas é algo que eu aprendi muito assim, né? A IA, ela sempre precisa de alguém, ela precisa da interação humana, né? Ela precisa da vontade. A IA, ela não tem a vontade, né? A vontade é a gente que coloca nela, a consciência, né? é, Isso não tem como delegar isso a uma Então, já, então tecnologia. podemos dizer que ela é um pau mandado? Faz o que a gente manda, pede. É, Não cria basicamente nada, isso. né? Não, ela não cria nada.
tudo a gente precisa criar. O pessoal fala, ah, mas eu não gostei da série tal aqui e eu quero criar um final para aquela série do jeito que eu gosto. Beleza, você chegou num ponto legal, que é criar. Você colocou a vontade e o desejo de criar aquilo, né? Não é algo que ela vai construir sozinha. Então ela precisa da interação humana para fazer alguma coisa. Ela precisa da Ela faz consciência, trabalho braçal, então, né? trabalho braçal, né? A gente brinca, né, que ela faz um trabalho de um profissional em nota 6, nota 7, né? Então, por isso que a gente precisa ser um profissional acima da média, né? Média 9, 10, né? Porque se a gente é um profissional na média 6, 5, né? Aí é problema, né? A IA tá vindo substituindo. Não que ela tá substituindo, né? Ela tá trocando, tá tirando esses profissionais do mercado, alguns tipos de profissionais, mas ela tá criando também novos tipos de profissionais, né? A Ou partir do atualizando desenvolvimento. também, né, Jackson? Assim, há 3 anos, igual. É que o André Almeida ele não está aqui hoje, porque ele sempre fala isso. IA já existe há muito tempo atrás, né? Mas popularizou agora. Então, assim, você também, quando começou, também não existia IA, né? Então, você teve que se atualizar, né? Então, eu acho que todo profissional, acho que isso é super importante, né? Atualização. E acho que o IA é o que veio para a gente se atualizar, assim como o seu Eliseu falou. Eu também fiz, seu Eliseu, curso de datilografia. Você Tem um diploma, tem foto lá, tudo bonitinho, lá com a camisa branca, assim, com aquela calça larga, assim. Mas eu fiz também. Então, assim, também teve uma atualização, acho que tudo faz parte, né? Acho que a IA veio também para isso. Mas eu vou deixar você falar, eu tenho algumas perguntas aqui, e assim também incentivando a quem está participando com a gente hoje. Mas vou deixar você apresentar, depois de repente, você já tira as minhas dúvidas aqui. Né? Mas você pegar, por exemplo, 10 anos atrás, a gente não tinha um podcast, né? Hoje, quando você fala um podcast, você tem o host do podcast, você tem o cara que ele trata o áudio, o cara que faz a captação de imagem, né? Então, assim, tirou a função do datilógrafo, né? Mas a tecnologia criou outras profissões que antigamente não existia, né? Então, assim, é algo que a gente tem que fazer essa reflexão. É não que a inteligência artificial ela veio para tirar a mão de obra, né? Não, ela é uma ferramenta que veio para potencializar algo que a gente fazia que custava muito tempo, né? Hoje a gente consegue fazer isso, né, de uma forma mais tranquila e sobrar mais tempo nosso para outras coisas, seja para estudar ou seja para tempo de qualidade, né? Seja para ficar em casa mais com a família, né? Ou de estudar, ou de fazer um exercício, né? Ou diversas coisas, né? Dá para poder usar, né, a inteligência artificial para potencializar os nossos resultados, tá? É, eu vou abrir aqui o Notebook LM na tela, né? Vou até voltar um pouquinho aqui. Todo mundo que usa o Google, né? A gente voltar aqui e entrar no Google, né? E tem a conta, né? Tem uma conta no Google, já tem a versão do Notebook LM na maneira gratuita. O que eu estou usando aqui é na versão gratuita, tá? Então, se a gente vir aqui na parte na lateral, a gente for rolando aqui para baixo, a gente vai encontrar Notebook LM. Notebook LM é uma IA do Google, né, que é feita para estudo, basicamente, né? E aqui a gente pode criar diversos cadernos. Então a gente vai criar um caderno aqui, um exemplo, né? Vou até colocar um nome aqui, você pode renomear. Eu vou colocar aqui apresentação, tá? E aqui você pode adicionar diversas fontes de conteúdo dentro do Notebook LM. Na versão paga, você acha que pode colocar até mais de 300 fontes de material e ele vai te buscar. Você pode colocar site, arquivo PDF, TXT, Excel, né? Ele vai fazer a leitura. Então, o que que eu vou criar aqui um cenário, né? Que a gente pode aplicar no dia a dia. Vou buscar alguns artigos, busquei alguns artigos aqui na internet sobre análise de indicadores financeiros hospitalar, tá? Então aqui tem um que tá publicado no saúde.gov. Eu vou pegar esse artigo, vou lá no Notebook LM e vou adicionar isso como fonte da web, né? Então ele já vai vir para cá, para a lateral, ele já está carregando. Então enquanto carregar esse, eu vou pegar outro artigo que eu busquei aqui também, né? Que é um estudo que teve, né? Sobre gestão hospitalar, uma análise de desempenho econômico e financeiro de hospitais de referência. Eu vou pegar essa análise também, né? E vou colocar dentro do meu caderno, tá? E vou adicionar também como fonte. Ah, mas o que que você pode fazer com isso? Ah, eu posso, sei lá, buscar o que teve de estudo dentro desse material, mas o que eu vou fazer aqui
é pegar uma demonstração que foi publicada, né, e eu vou pedir para fazer uma análise dessa demonstração, só que usando as referências desses artigos que aconteceu, né? Porque assim, alguém estudou, alguém criou material de referência bibliográfico lá atrás. Então eu posso usar esse conhecimento e aplicar nessa demonstração, tá? Eu vou pegar aqui uma demonstração da Santa Casa São Paulo. Não sei se tem alguém da Santa Casa São Paulo. Então eu vou baixar essa demonstração aqui, né? Vou salvar na pastinha. Eu vou dentro do notebook LM e vou adicionar ele como fonte também de arquivo. Então eu vou aqui, ó, e vou adicionar. Lembrando que esses dados são todos abertos aí, tá? Estão todos disponíveis, por isso que a gente está usando aqui, né, Jax? Isso, está no portal da transparência, né? Tá aqui tá publicado. A gente não está pegando algo que é particular, né? Aí está divulgando, não, tá? Então aqui ele já gerou, né? Já buscou a fonte. Se eu fizer qualquer pergunta aqui dentro, ele vai me responder, né? Como funciona, sei lá, o índice de liquidez, né? Ele vai responder, mas a nossa função aqui não é isso, é algo a mais que eu quero mostrar para vocês. Se alguém já conhece essa ferramenta, né? Mas a ideia é, acho que bastante pessoas ainda dá para usar, né? Dá para aprender, né? Ele vai responder aqui, só que aqui do lado, olha lá, ele mostrou como calcula, a fórmula, como que funciona a interpretação. Então ele está buscando já do material. Então se ele traz aqui alguma coisa, é porque ele está trazendo a referência da onde ele trouxe, ó. Então lá dentro do material, né, tem a fonte, aonde que ele está buscando. Então ele não está trazendo algo do nada, né? Bom lembrar que o notebook LM, ao contrário do GPT, ele vai só responder com base na fonte que você coloca. Dificilmente ele não vai buscar na internet e trazer algo da internet, tá? Então aqui, beleza. Aqui tem a parte que você pode conversar, gerar as perguntas, e aqui tem a parte do estúdio, que é a parte mais legal do notebook LM, que é aí que eu quero avançar com vocês, tá? Eu posso criar a apresentação com essa IA. Então, quando eu venho aqui, né, eu posso gerar uma apresentação detalhada, né, no idioma que você pode escolher. Aqui na duração você pode colocar como padrão. E aqui é o campo que é o negócio da situação, né? Que você pode descrever como que você quer essa apresentação, né? Você pode gastar um tempo aqui e escrever, ou no caso, eu gosto de usar também o quê? Usar uma outra IA para poder gerar esse prompt, né? Esse script de como eu vou colocar lá na apresentação. Então, aqui dentro do GPT, né, eu gostaria de gerar um script para o notebook LM para gerar uma apresentação executiva de uma entidade, de um hospital filantrópico, com base nas DFs adicionadas como fonte, assim como alguns materiais, alguns artigos científicos adicionados, adicionados também à ferramenta. Então aqui ele já vai processar e vai gerar um script aqui, né? Então, esperar só uns minutinhos, ó. Então o notebook já, o GPT já está trabalhando aqui, né, no que vai gerar, né? Olha lá, já quer descrever, né, como analista sênior, tal, como que é a função, vai usar balanço DRE, fluxo de caixa, DMPL. Então aqui já está entregando o que vai precisar ter em cada slide, né, o total de slide, né? Então, e depois esse prompt cada um pode personalizar, né, colocar algo a mais, né, a particularidade que você quer, como que você precisa apresentar para sua entidade, né, trabalhar. Então isso você vai personalizando. Então aqui ele já está gerando, né? A gente já coloca. E eu poderia estar lá escrevendo tudo isso, tal, colocando, né? Mas assim, isso aqui é otimização de tempo. Então, imagina, num dia de trabalho, né? Você deixa ele lá fazendo e você já está fazendo outra coisa aqui, está respondendo alguém, está
respondendo um e-mail, né? E assim você acaba otimizando o seu tempo, né? Às vezes, né? Então aqui ele tá. Enquanto isso, tem até a Pamela fez um comentário, viu, Jackson? Aham, Que ela já conhece, né, Pamela? Que é fantástica. Realmente, eu também tenho experiências bacanas tanto com o GPT, sim. Que eu acho que assim, a gente já percebeu que não é uma ferramenta só, né? Você trabalha com uma ferramenta para gerar os scripts e também para gerar de fato o script, na verdade, um para fazer o script para gerar, né, o que esse script pediu. Então, acho que é isso. importante eu também faço muito isso para no dia a dia, a gente trabalhar com ferramentas. Acho que essas são as skills. Então, acho que é isso que a gente tem que. Acho que essa é a parte importante. Deixa eu deu transmissão interrompida aí, guardando mensagem, Jacques. Vou dar um atualizar aqui. Enquanto isso, vou gerar aqui outro negócio, depois a gente faz a apresentação. Então, um negócio que eu gostei muito também do Notebook LM é o infográfico. O infográfico também você pode fazer ele, né? Aí você pode escrever também. Eu vou fazer algo aqui mais rápido para ele ir gerando também. Infográfico sobre sobre os principais pontos de relevância nas DFs apresentadas, o que moveu o resultado de um ano para o outro, né? E aqui ele já vai trabalhar. Então ele já começou a processar aqui, já está gerando. Enquanto isso, vamos ver aqui o Notebook LM, deu algum errinho. Vamos começar outro chat enquanto isso aqui, ele vai gerando, né? Então aqui ele está gerando. Tem outras funções também. Ele pode gerar aqui resumo em áudio. Ele vai te gerar como se fosse um podcast, duas pessoas debatendo, né, sobre, por exemplo, colocar uma norma, colocar. Depois a gente vai fazer outro aqui da lei do SEBAS também, né? Ele vai colocar pontos debatendo, né? Vai colocar. Você pode fazer resumo em vídeo, né? São coisas legais que dá para fazer dentro do notebook LM, né? Então aqui já está tá gerando de novo, né? Eu vou abrir outro notebook LM aqui também, fazer um negócio legal que ele dá para fazer, né? Enquanto está gerando aqueles. Vamos fazer aqui, por exemplo, um sobre a lei do SEBAS. Também é um negócio. Então, assim como a gente pode adicionar as fontes, né, a gente vai aqui pesquisar, por exemplo, Lei 187 de 2021, né, que é a lei complementar que trata do SEBAS, né? Então, a gente pode pegar, adicionar ele como fonte aqui dentro, né? Então, adicionei. Aí, o que que eu posso vir? Eu posso vir buscar o decreto também, adicionar o decreto também como referência, né? Ele não permite aqui. Então, vamos colocar, baixar ele em PDF. Aí a gente adiciona. Vou colocar o decreto e vamos colocar a lei complementar. Beleza, então eu vou lá no notebook LM, vou adicionar a fonte, né? Aí eu venho aqui na lei e venho no decreto. Então ele já está baixando. Só que ele tem outras funcionalidades legais que você pode colocar vídeo. Então, inclusive, a gente pode entrar lá dentro do YouTube, né? Azevedo Eu ia falar Capacita. isso agora para você, Jackson, como Do Azevedo sugestão, né? A gente Capacita. tem Se você não está inscrito, já se inscreve aqui já, Olha o né? comercial, olha o comercial já. Olha só. Dentro do YouTube, né? Já está com 124 vídeos, né? Hoje a gente está no episódio 123, né, Lucas? isso, 123. 123, tá com 124 lá porque nós temos mais dois vídeos de informações
complementares aí, por isso, mas são 123 webinários, vão entrar aí agora. E assim, tem uma gama de dados, uma informação, conhecimento de vários profissionais lá dentro que é gigante, né? Então você pode aproveitar desse conhecimento. E aqui dentro você pode pesquisar, né? Então, por exemplo, eu quero pegar um material sobre sebas aqui dentro do Azevedo Capacita. Opa, teve um webinar aqui, ó, 121, que a gente fez 2 semanas atrás com o Bruno Carrijo, que trabalhou dentro do Ministério da Saúde, né? Lá dentro do sebas, né? Então a gente pode pegar esse material aqui, esse link, e usar ele também como referência dentro do Notebook LM, né? Então aqui, além das leis complementares, eu posso adicionar uma fonte, né, de vídeo do YouTube aqui. É uma resposta mais completa possível, hein? Ele vai começar a ter mais assertividade. Quanto É, mais informação, eu peguei uma lei, eu peguei alguém que interpreta a lei, que viveu na prática, né? Isso começa a ficar mais alinhado, né, ao que aproxima da realidade. E aqui eu posso deixar também gerando um infográfico. Eu vou nem editar aqui, só para poder gerar, a gente não perder tempo, e o mapa mental, né? Então aqui, enquanto isso, aqui já gerou o script. Então aqui, vou pegar só daqui para cima. Então, gerou aqui, ó. Aí eu vou aqui para gerar a apresentação, né? Então, português, tal, deixei para gerar. Beleza. Aqui o infográfico ele já gerou, quer ver, ó? isso quanta informação. Traz de forma resumida tudo aquilo que está dentro da demonstração da Santa Casa de São Paulo, né? Ele não trouxe 100%, errou alguma letra ou outra, mas isso é inteligência artificial, né? Mas a ideia ele vai te trazer insights que você vai conseguir enxergar de uma maneira que às vezes se você lendo tudo aquelas demonstrações você não teria. Depois é desdobrar, né? Montar a sua apresentação do seu jeito, né? Algo nesse sentido. Então, isso aqui foi um material que a gente trouxe, né? Ó, por exemplo, de 23 para 24, né? Aumentou a receita SUS. Por quê? Implantação da tabela SUS paulista. Então, ele mesmo já buscou essas informações lá dentro dos textos que tinha, né? Redução de 69% do déficit de capital de giro, né? Então, foi algo que a ferramenta já foi gerando aqui dentro, tá? Enquanto isso aqui está gerando. Já gerou um mapa mental. Então, aqui assim, eu quero um mapa mental da lei do SEBAS. Tem a certificação. Qual que é a base legal e regulamentar? Então, eu tenho a lei, decreto e a Constituição. Legal. Quais que são os requisitos? Sem fins lucrativos, não remunerar dirigente, aplicar tudo no Brasil, escrituração contábil segregada, certidão negativas de débito da Receita e FGTS, patrimônios remanescentes para as entidades congêneres, que é o ponto que hoje o SEBAS analisa dentro do estatuto da entidade, né? Então, eu vou fechar aqui só para não ficar muita caixinha aberta. Documento contábil que precisa. Balanço, DRE, DMPL, fluxo de caixa, nota explicativa e o relatório de auditoria para quem tem receita acima de 4.800.000, né? Área de atuação e regras específicas, né? Tem a saúde. Qual que é o ramo da saúde? 60% SUS, gratuidade, promoção da saúde e PROAD SUS. Então, são as maneiras de você ter os seus SEBAS, né? Na educação, como que funciona? Então, na educação, bolsa de estudo, proporção, ProUni, termo de ajuste de gratuidade. E na assistência social, também da mesma forma, né? Processo administrativo, como que funciona? Né? Validade, né? Imunidade tributária, o que que você tem? Contribuição, cota patronal, o RAT, terceiro e PIS sobre folha, né? Então, algo que assim trouxe de maneira rápida, né? E bem tranquila. E aqui você pode fazer as perguntas também, algo que você tem dúvida, você pode complementar. Ele já gerou um infográfico também aqui dentro, ó. Então, aqui, Guia do SEBAS, regras de imunidade e conformidade contábil, né? Não distribuir lucros, remuneração do dirigente, vetado com valor de 70% do teto do funcionalismo federal, né? Então, tá aqui dentro. Universalidade do atendimento, a validade do SEBAS. Então, para quem tem receita menor que 1 milhão, maior que 1 milhão, 3 anos, menor ou igual, né, a 1 milhão, 5 anos, né? Guarda de documento, 10 anos. Então, assim, trouxe uma forma que eu nem coloquei lá como que deveria ser o infográfico, né? Ele já gerou de forma automática.
segregação de contas, saúde, educação e assistência, obrigatoriedade da auditoria. Então, assim, ele já trouxe uma ferramenta de estudo que já dá para facilitar o entendimento do dia a dia, né? Então, vamos voltar aqui para o outro. E aqui ele está gerando a apresentação, né? E algo também é que, enquanto está gerando essas outras, a gente dá para montar também dentro do GPT os GPTs, né? Que ele pode funcionar também como assistente, né? Ou como fonte de dados que você vai pesquisar. E dentro do GPT você pode criar os seus GPTs. Eu já tenho alguns que eu criei meu, né? Por exemplo, eu peguei todos os meus artigos, peguei todas as palestras que eu já dei, todo o conteúdo que eu já tenho, eu criei um GPT só meu, né? E assim, ele está respondendo mais perto do que eu penso. E cada dia mais, quando evolui o GPT, a inteligência, ela está pensando mais parecido comigo, né? E a ideia é que cada vez, quanto mais você usa, mais ele vai estar alinhado ao seu pensamento, né? Então aqui a gente pode criar um, né? Então eu vou colocar aqui, assistente de elaboração DFs, né? Por quê? Aqui a instrução você vai criar, né? Aí depois você pode adicionar aqui, né? Esse GPT vai me auxiliar na elaboração de notas explicativas da minha entidade, né? Pensar como um profissional contábil experiente, crítico, com experiência profunda no terceiro setor. Não inventar textos sem base bi- bibliográfica, né? Aí aqui, quanto mais você personalizar, então, assim, quando você tem mais tempo, né, você vai criando, a instrução você vai deixando ela mais completa para que ela possa entregar resultados mais assertivos. Mas o grande ideal aqui é você trazer conhecimento, né? Você pegar a base de conhecimento. Então, você pode trazer aqui. Então, no caso, eu já baixei uma demonstração lá da Santa Casa de São Paulo. Deixei aqui outros links para baixar. E também aqui, ó, Santa Casa de Porto Alegre. Vou baixar essas DF. Vou pegar aqui também outro hospital. Também aqui, tudo do portal da transparência, tá? Nada, tá tudo público, né? Então, eu baixei essas informações. Aí agora que eu vou dentro do GPT, aí eu vou lá buscar a base de conhecimento. Então, por exemplo, eu posso pegar tudo, inclusive a lei ou o artigo, a lei e o decreto também poderia colocar, mas eu vou tirar eles aqui. Eu vou colocar só as demonstração, tá? Então, ele vai trazer aqui na base de conhecimento essas informações. Então, aqui está carregando, carregou, atualizou aqui. Então, eu já vou criar esse GPT. Aí depois você pode definir aqui como que você vai fazer, você vai compartilhar com alguém por link ou só para você. Eu vou salvar aqui só para gerar um exemplo, né? Ô, Jacques, para mostrar isso para mim, para você, um dia que eu te pedi uma ajuda no assistente para me ensinar como criasse, você me cobrou um vinho, cara. Agora você tá fazendo de grátis aqui, seu Eliseu? Então, tô entregando para Quê? todo mundo.
Lindo, Não, né? o seu Já, eu pedi o Já, falei, Jacques, como que eu crio um assistente? Esses dias eu fui para aí, né, pro escritório, fiquei aí presencial, Ah, não cabia eu muito bem na sala aí, mas a gente tá junto aí. E aí o Jacques me comprou, falou, pô, eu te ensino, mas o que que eu vou ter em troca, né? Aí me cobrou um vinho, me pediu um vinho, eu não lembro o nome do vinho, passarinha, alguma coisa assim. ele não trouxe? Como que chama, seu Eliseu? Seu Eliseu Mas para eu quer... provar, isso é bom, hein? Hã? Eu que aprovo, filho, se é bom ou se não é. Ah, então tá bom. É, mas aqui tô entregando tudo pessoal. O pessoal, tudo gente boa aqui, né? Todo mundo, a gente contribuir, né, para o sistema, todo mundo se ajudar aqui. Então aqui, ó, criou já o assistente, né? Assistente de elaboração DFs. Então aqui o que que eu vou fazer? Ah, gostaria de criar uma nota explicativa sobre imunidade, imunidade tributária. Então ele vai buscar, com base na sua base de conhecimento, logicamente também ele vai buscar coisas da internet, né? Mas ele vai dar preferência à base. Poderia ter especificado aqui a base também, né? Então, enquanto está gerando aqui, vamos voltar aqui para o notebook LM. Aqui está gerando e aqui também está gerando a apresentação. Ô, Jacques, é que você tá abusando dos links de internet aí também, né? Mas tá É, eu vou bom, fechar a um gente tá pouco. fazendo a gente tá fazendo uma ao vivo e o Jackson tá, hoje a gente tá com, né, hoje o Jackson lá tá, né? A gente não, o Jackson. Lá o escritório tá com uma oscilação, ele tá usando a internet lá já pelo 5G e aí, às vezes realmente muita informação demora um pouquinho mais. Mas tá fluindo bem pra caramba. É. Aqui já trouxe uma nota explicativa. A entidade, o termo do artigo 150, o artigo 14, não distribui, aplica, tal. Então, assim, já trouxe uma nota explicativa aqui, já que depois é você o quê? Copiar, tentar adaptar, trazer mais a sua personalidade, né, dentro. Ah, ele não vai entregar 100%, mas aqui ele já te trouxe algo, né, que se você fosse escrever, pegar um Word em branco, começar a escrever, consequentemente todo mundo conseguiria fazer, só que levaria um tempo maior, né? Então aqui você pode otimizar seu tempo para poder depois focar em outras coisas, né? Buscar aperfeiçoar, né, no estudo ou de apresentar coisas para gestão, né? E algo nesse sentido, né? Então aqui você acaba aproveitando melhor o tempo, né? Que Então hoje o tempo é muito valioso, né? aqui já gerou a análise, né? Isso aqui, vamos abrir aqui agora, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, apresentação executiva de análise econômica, financeira e estratégica, ó, resultado da. Eu já trouxe até o nome, né? Exercício e tal. Então, aqui, ó, trouxe mensagem ao conselho, né? Qual que foi o desempenho, risco, né? Superávit dos dois exercícios. Qual que é o perfil da entidade, né? O que que vem as receitas? Ó, 80% é SUS, 13% aluguel, né? Panorama financeiro, né? Então, aqui, ó, qual que foi a receita, superávit, EBITDA, caixa equivalente de caixa, liquidez corrente, logicamente, né? Como profissional, eu conferiria tudo esses indicadores se está calculando correto, né? Mas aqui ele já está trazendo uma apresentação de forma visual, né? Ó, trouxe um gráfico aqui, como que está representado o meu ativo, né? Ah, meu imobilizado, ó, tem aqui 58 imóveis, tal, pressão fiscal, né, que é a parte de fornecedor, empréstimo, ó, trouxe um negócio legal, capital de circulante líquido, né, o giro negativo, né? E isso são coisas que a gente pode colocar aqui, ó, como está compartilhado o meu fluxo de caixa, minha operação está gerando positivo ou negativo, estou investindo ou não, estou mais pagando financiamento ou estou captando? Então ele já trouxe aqui numa tela visual. Notas explicativas, trouxe os principais pontos, né? Ele fez até uma matriz de risco, né? Quais são os principais riscos, né? E isso aqui por probabilidade e impacto financeiro, né? Então aqui, ó, evidências, né? Benchmark setorial, né? Foi até buscar com base nos artigos que tinha colocado, porque tinha os hospitais de referência, ele já fez um benchmark, né? Trouxe aqui qual que é o parâmetro, né, dos hospitais, né? Imagina, isso aqui numa reunião executiva, você tem parâmetros para discutir, né, com o gestor, para mostrar. Porque uma coisa é mostrar, falar, ah, minha Santa Casa está ruim, mas comparado a quem, né? A quê? Né? Então, são coisas que você pode colocar na sua apresentação. Plano de ação, trouxe até plano de ação, ó. Você pode discutir, né? Então, assim, são coisas que a gente pode implementar no nosso dia a dia, tá?
Enquanto isso aqui também já gerou a apresentação do SEBAS, né? Então aqui, eu quero entender como que funciona o SEBAS, eu quero explicar para alguém. Tá aqui, ó. Por que existe o SEBAS? Porque existe na Constituição Federal o artigo 195, com isso gerou a Lei Complementar de 187. Tem um decreto que regulamenta, né? Foi revogada a 1201, que era uma lei ordinária, né? Então aqui, ó, teve um vácuo regulatório de 2021 a 23 porque não teve o decreto, né? Então tudo isso, ó lá, vem a regra de ouro, né? Então, são coisas que, esse aqui, nesse caso, né, ele buscou da lei complementar, né, do decreto e também da apresentação que a gente pegou do webinar do Bruno Carrijo aqui dentro, né? Então, assim, pegou três coisas. Eu poderia colocar mais fonte? Poderia buscar uma apresentação, né, colocar aqui dentro o material, né, e tudo mais, né? Então, aqui, ó, trouxe um material que é bem visual e esse material você pode fazer o quê? Você pode até baixar ele em PDF ou até em PowerPoint. Então, são meios, né, e mecanismo de Formidável, usar. hein? Facilita demais a nossa vida, hein? Eu posso gerar um resumo em vídeo, né? Isso aqui é muito legal, eu gosto demais, né? Depois vocês tiver a oportunidade de experimentar aí, é bem legal essas funcionalidades, né? Então, acho que era um pouco disso, né, da parte de inteligência artificial, né? Algumas situações que a gente pode usar no dia a dia, logicamente. Dá para usar em muitas coisas, né? E acho que um ponto que a gente sempre tem que tomar cuidado é a questão dos dados, né? E ver qual dado que pode ser colocado na inteligência artificial, principalmente quando a inteligência artificial é gratuita, né? Eu sempre falo, não existe almoço grátis, né? Então, se você está compartilhando algo que é uma ferramenta que é gratuita, né, geralmente você está ajudando alguém, né? No caso do GPTs, das inteligências, você está alimentando um banco de dados. Quando é paga, eles dizem que esse dado não é compartilhado, né? Então, você tem uma segurança a mais, né? Então, é um cuidado que deve ter. Se, às vezes você quer colocar uma informação, então tenta tirar o nome, tenta tirar algo que é específico daquela entidade, né? Deixa de forma anonimizada. É uma forma de tentar trabalhar também isso dentro de uma inteligência artificial, né? Algumas dicas, né, de boas práticas, tá? Aí, passando da inteligência artificial, alguém tem algum comentário? Quer abrir a Não, câmera? tá todo mundo quietinho, é só abrir para perguntar, viu, Jackson? Eu usei a inteligência artificial também para fazer essa pergunta, para gerar essa pergunta para você. Todo mundo, ninguém faz Todo mais, mundo. ninguém mais cria. Oh, meu Deus. Mas assim, qual os processos, quais processos, né, contábeis dentro de uma instituição de saúde hospitalar são mais, assim, que a gente consegue mais suscetíveis à automação com a ajuda da inteligência artificial. Você falou do BI, legal, que o BI você vai enxergar, né, os gráficos aí e tal. Não é IA, né? O BI ele acho que não é considerado uma IA, mas é uma ferramenta que você usa para isso. Sim. Mas qual o processo mais suscetível à automação dessa inteligência artificial? Eu acho que várias situações hoje dentro da contabilidade ou os outros setores também de uma entidade hospitalar pode usar, né, uma IA, né? É sempre questão do cuidado, né, dos dados, né? Mas, por exemplo, desde uma análise horizontal do balancete para verificar, né, uma desconformidade ou um valor que às vezes saltou aos olhos, né? Dele fazer essa análise, né? De, às vezes você tem que focar o tempo, mas você pode colocar na inteligência artificial e te montar. Às vezes você quer montar um comparativo de um balancete de 12 meses, uma análise horizontal. Mas se você colocar dentro do GPT, ele vai fazer isso para você, né? Eu quero ter um PDF aqui, um contrato que eu preciso ler, né? O GPT ele vai te fazer um resumo, né? Ou que você quer estudar. Por exemplo, na reforma tributária, né? Eu quero estudar a reforma tributária, né? Não que ele vai te entregar 100%, mas ele vai te dar insights aonde você precisa focar, né? Ou onde você vai buscar certas situações para te ajudar a melhorar o seu estudo, né? Refinar, né? Por exemplo, na parte de estoque, vamos supor aqui, eu quero identificar produto que tem menor giro de estoque aqui, que pode, às vezes, o meu capital de giro
tá parado aqui. Você pega, por exemplo, uma base de estoque e você pega outra base, né, de consumo médio, joga lá dentro do GPT e fala, ó, faz para mim aqui, né, a expectativa de consumo dos produtos, né, quanto tempo vai demorar, e elencar os 10 produtos que estão mais parados que tem volume maior de recurso, né? Ele vai te entregar uma análise, né? Então, assim, são várias situações, acho que é aí que entra o nosso senso crítico, né? A nossa consciência de como a gente aplicar, né? No departamento pessoal, né? Logicamente, preservando, tirando os dados de pessoas, né? A parte que é sigilo, né? O que que eu posso fazer? Uma análise, um cálculo de se a minha quantidade de funcionário está dentro da parte, se eu tenho a quantidade suficiente de PCDs dentro da minha entidade, né? Coloca lá, tal, ele vai te gerar. Ah, eu quero montar uma política de contratação, né? Você vai colocar o seu regimento, né? O seu manual de cultura, ele vai desenhar. Então, acho que são N situações que dá para usar em vários casos. Faturamento, né? Quais faturas, né? Quais convênios está mais glosando para mim, né? Você consegue, às vezes, você criar esse assistente, né? Depois é só você adicionar a informação e ele já vai As fazer de forma informações, automática. anexar elas lá, né? Então, por exemplo, igual eu criei aquele assistente ali pegando as DF, né? Você pode criar parâmetros, modelos, e você refinar a sua instrução, e na hora que você adicionar o arquivo, ele já vai fazer de forma automática. Você não vai ficar precisando falar. E quanto mais você treinar ele, mais ele vai ficar melhor, né? Então, a ideia é essa, né? Muito bom. Aí do profissional contábil, né, continuando, além da parte de tecnologia, acho que é um ponto, né, que a gente entra aqui muito forte, é a questão da gestão do tempo, né? Então, assim, hoje a gente tem muita informação, né? Se a gente pegar, antigamente a gente mandava uma carta, chegava uma semana depois. Hoje o WhatsApp não para. Então, se a gente não tomar cuidado, às vezes a gente fica preso respondendo WhatsApp, respondendo e-mail, né? E isso acaba gerando o quê? Uma necessidade de priorização. Então, aqui eu trouxe um conceito, né, que é a matriz de Eisenhower, né, que é você separar, né, os 4 Qs, né? Então tem o que é urgente, o que não é urgente, o que que é importante, o que que não é importante. A gente tem que sempre focar no Q1, né? Que é o quê? Faça agora, porque ele é importante e urgente, né? E aqui o que que é o Q2? Decida quando fazer, mais faça, né? Quando não é urgente, mas é importante. Ah, se não é importante, mas é urgente, né? Faça no menor tempo possível ou delegue. Então você vai achar uma pessoa para você delegar. Aí quando não é importante, não é urgente, elimine. Às vezes a gente perde muito tempo no Q4 e a gente às vezes esquece de fazer o Q1, né? Então assim, isso é importante a gente sempre lembrar, né, dentro da parte de gestão do tempo nosso, né, no nosso dia a dia. Por isso que a gente usa as tecnologias para quê? Delegar coisas que é importantes e que é urgentes ou que não é importante, né? E a parte que dá para eliminar, a gente elimina no nosso dia a dia, né? Então, essa é a parte da gestão do tempo, né? Então, não há nada tão inútil do que fazer bem feito o que não deveria ter sido feito, né? A frase do Peter Drucker, né? Um, que da parte da teoria, né, da administração, foi um dos caras que revolucionou, né, a parte da administração moderna, né? Além disso, né, outro ponto que é o quê? Liderança. A gente está num cenário hoje dentro do mundo empresarial, né, que a gente está trabalhando com 5 gerações hoje dentro da entidade, né? A gente precisa trabalhar com pessoas. Cada pessoa tem sua particularidade. Tem uma pessoa que ela é mais comunicativa, uma pessoa que é mais analítica, uma pessoa é, que ela é mais planejadora, né? E tem uma pessoa que ela já não tem tanto esses 3 outros aspectos, né? Então, planejadora, comunicadora, analítica, né? E executora. Tem uma pessoa que é mais mão na massa. Então, a gente tem que entender qual é o perfil de cada pessoa da nossa equipe. Por quê? A gente vai delegar tarefas de acordo com o perfil de cada pessoa. Não que a gente tem que escolher, mas às vezes, se a gente tem prioridade em alguma coisa, se a gente delega algo para uma pessoa que é muito planejadora, ela vai demorar muito e não vai fazer. Se a gente delegar para uma pessoa que é executora, ela já vai fazer, né? Ah, a gente vai delegar algo para uma pessoa que é muito comunicadora. Ela vai conversar demais, mas depois ela vai te enrolar na hora de entregar. Então a gente precisa entender o perfil comportamental de cada pessoa, né? Assim como o perfil de cada geração. Cada geração tem o seu perfil, né? Às vezes a gente senta, reclama muito da nova geração.
né? Mas qual perfil será que a nova geração é boa? O que que eu posso trazer de bom que eu posso usar dessa nova geração também, né? E como eu posso atrair ela e eu posso também trabalhar ela que ela possa se interessar, né, ao meu mundo, né? Porque hoje as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Antigamente não. A gente não era tão ágil assim, né, as informações. Então, assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Uma frase de Simon Sinek, né? O cara tem alguns livros muito legais sobre liderança, sobre a parte de autoconhecimento, né, desenvolvimento, então é muito legal, tá? Então, aqui, a liderança ela representa 70% do engajamento e da produtividade dos colaboradores. Mais de 63% dos líderes no Brasil criam um clima desmotivador. Então, às vezes, a gente está num ambiente que é muito desmotivador, né? Então, a gente acaba perdendo a produtividade dentro do nosso departamento. Então, a gente tem que lembrar, engajamento é resultado. Então, a gente precisa trabalhar esse cenário também dentro do departamento. E não é fácil, por quê? A contabilidade, a gente vê poucas pessoas hoje, né, entrando na profissão. Eu tenho bastante contato com pessoas de faculdade, né, professores, faculdades, e cada vez está formando, entrando menos pessoas para o curso de ciências contábeis, né? Então, assim, sai menos pessoas e quanto tem menos pessoas no mercado para contratar, né? Acho que, não sei se todo mundo compartilha desse senso, quando abre uma vaga demora muito, né? E isso é algo que está acontecendo. Então, assim, a gente tem que deixar a nossa profissão mais atrativa e as pessoas também que trabalham dentro da nossa instituição, ela também, né, ficar, permanecer, né, desde que esteja evoluindo também, né, também esteja prosperando dentro da entidade. E dentro da parte da liderança, eu trago aqui um pipeline, né, da liderança que existem 4 tipos de líder, né? Todo mundo é líder, né? Tem o líder de si mesmo, tem o líder de outros, líder de líderes e líder de negócio. Então, se a gente for levar para o futebol, né, ou para um jogo, cada um tem habilidade, tem um gerenciamento de tempo e tem valores profissionais diferentes, né? Então, aqui, se a gente pegar, por exemplo, o líder de si é o cara que é o craque, é o cara que pega a bola, vai sair correndo e vai fazer. Então, ele tem o quê? Prazo, né? Tem que planejar, comprometimento, confiança no trabalho, né? Os valores profissionais, cultura ligado à empresa. Já o líder de outro é o cara que é o capitão, é o cara que pensa no planejamento, é a parte tática, alguém que vai conduzir o craque, né? Que vai fazer e tem a parte o técnico, né? Que é o cara que estuda, o cara que busca, né? O cara que precisa abrir mão das tarefas individuais. É algo que ele não tem que pensar só nele, ele já tem que pensar nos outros, porque se ele pensa só nele, ele não consegue desenvolver a sua liderança, né? E aqui ele tem um cuidado no quê? No gerenciamento de tempo. Ele tem que participar mais das reuniões de equipe, de negócio, delegar. Isso é algo que é muito difícil às vezes para a gente. Às vezes a gente fica preso no operacional, né? A gente não quer delegar porque a gente pensa que a tarefa, se a outra pessoa fazer, não vai sair do jeito que a gente quer. Mas aí, se a gente não der a oportunidade, como que a pessoa vai aprender, né? Então é algo que esse cara precisa desenvolver, né? E tem o Cartola, que é o líder de negócio, que é o cara que é o dono do time. Então, esse cara já é mais focado na visão do negócio, na visão da empresa, crescimento, né? Perspectiva de dinheiro. E a reserva de tempo dele é o quê? Para fazer mais reflexão e análise, né? E os valores profissionais já é diferente, né? Já é mais sensíveis, né? A diversidade funcional, valorização de função, aceita conselho, feedback, né? Então, esse é uma mudança, né? Cada pessoa é líder, existe um tipo de líder, né? E você pode se desenvolver ao longo do tempo. Não, liderança, tem pessoa que é mais apta a isso, isso, aquilo, né? Mas todo mundo pode aprender, né? Buscar a fazer. Tem pessoas que têm já, às vezes, o dom, tem a facilidade, mas todo mundo pode buscar a aprender e fazer, né? Aí trouxe uma frase aqui também de Clarice Lispector, né? Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe, né? Então, é um ponto importante, né? Então, quanto mais pessoas a gente engajar ao nosso mundo, ao nosso meio, né, mais longe, com certeza, a gente vai chegar, né? Isso falando de equipe contábil, falando de relacionamento, né, dentro de um hospital e tudo mais, tá bom? Bacana.
E aqui, Cleverson, o São Jackson, pessoas. teve um comentário aqui da Roberta. Ela falou assim: muito interessante essa parte da IA. Também costumo utilizar, mas hoje aprendi mais ferramentas que eu não conhecia. Confesso para você que a gente fica naquela coisa basiquinha do chat GPT e é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Confesso que eu também aprendi muita coisa hoje. Mas não é só fazer foto do Trends, eu É. também, realmente, né? Bacana, muito bom, Roberta. Ótimo comentário. e o legal aqui, assim, hoje assim, foi trazer um conceito rápido, né? A gente às vezes não tem tanto tempo, né? Dá para poder aprofundar mais coisas, né? Como a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Então aqui foi para, na verdade, gerar insights, né? Gerar reflexão do que a gente pode aprender, né? E daqui depois desenvolver, buscar meios, ferramentas, cursos específicos, né? E tudo mais para que a gente possa alavancar nossa carreira, entregar resultado melhor e tudo mais. Ô Jackson, antes eu vou pedir para o pessoal, a gente já 11, 1h40, quase 40, chegamos a 80, quase 100, 80, quase 90 pessoas, tem 85 pessoas aí. Eu vou deixar de novo ali sobre o nosso curso, tá? Deixa eu coloquei no link aqui de novo. É uma lista de espera, é mais para a gente depois, vocês vão falar um pouquinho mais com a Nayara aí, Uhum. sobre contabilidade para entidades filantrópicas com ênfase em reforma tributária, com inteligência artificial, uma lista de espera mais para a gente entender para maio de 2026 a previsão desse curso, tá? Então, vocês fiquem à vontade para entrar lá e colocar, tem algumas informações, mas é bem rapidinho para vocês preencherem. E eu vou pedir para que vocês, quem está por aqui, quem conseguir, é claro, eu estou vendo o Romain. Eu nunca sei falar, viu, Romain? Abre o microfone se você conseguir o nome correto. O Luiz fala certinho, eu não consigo falar. Romain. Romain Romain. mesmo. Isso, Romain. Romain. É. Normalmente aqui o pessoal confunde. O francês fala Romain, o italiano é Romain. E o meu é Romain, italiano. Aliano. Muito bom. Muito Pessoal que bom, puder abrir a obrigado. câmera para a gente fazer a nossa foto final, lógico que a gente vai ter os agradecimentos do Jackson, mas eu estou pedindo do Jackson Eliseu, mas só pedindo para você, quem puder, claro. Nara Albertino, a Tatiana, o Bruno, a Silvia está sempre com a gente aqui, a Sirlene, Rosélia. A Rosélia já estava aberta desde o comecinho ali, ó. Eu vi, só não falei, mas eu vi vocês aí. Primeiro ali. A Sirlene também está sempre com a gente, o José. Eu não sei o nome, tem uma pessoa com usuário, mas eu não sei o nome quem que é, mas está com a gente aqui também já desde o começo. E a gente fazer uma fotinha. Jacques, eu sempre falo para você, sempre, que Aline, pode me chamar lá no grupo se você faz parte do grupo do certificado de participação, tá? Se você faz parte do grupo lá da ZB do Capacita, me chama lá, eu tô como administrador, pode me chamar lá pelo WhatsApp, tá? Que a gente vai providenciar. Luciano, provedor Santa Casa de Guariba. Muito bom. Legal. Tô vendo a Alessandra aqui também, ali, ó. Tem quem mais? Tem o pessoal do Amaral também, tá todo mundo aí. Já. Legal. Cadê? Eu tô procurando aqui. Esse já. Ali, elas estão em duas ali, Aline, Roberta, Bruno, Silene, José, Bruno Neves, tesoureiro Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Nayara, se você marcou, eu não sei, mas eu falei para não começar, mas a gente foi bastante estados hoje, né? Foi sim, foi bastante. Ó, a gente teve Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará. Deixa eu ver o que mais. Anápolis agora, Anápolis é, É. é Nápoles um é estado, Goiás. é uma cidade que a gente conhece, né, Jacques, que a gente gosta, né? O estado, Goiânia, né? Goiás É é Goiás, né? terra do sertanejo, né? É. Terra Bom, boa. muito Quem bom. Eu vou nasce em contar Goiânia até já três, nasce. ó. Ah, Quem nasce em Goiânia, será que já nasce cantando sertanejo ou não? certeza. Com certeza, ó. Quero deixar meus parabéns pelo ensino, forma clara e enriquecedora com que o conteúdo está sendo transmitido. Muito bom, obrigado. Bom, eu vou contar até três, essa turma reunida aqui.
Mantenha o sorriso, arrumem o cabelo. Vamos, tudo bem, não tem problema. Eu sei que a gente não pode, algumas pessoas não podem abrir a câmera, não tem, fiquem tranquilos, a gente sabe de tudo. Eu vou contar até três e todo mundo se organiza aí pra gente fazer aquela foto bem bonita, mesmo porque o seu Eliseu um dia ficou bravo comigo porque eu tirei uma foto e não contei até três. Ele e a dona Cacilda falou assim: Ah, o seu Eliseu saiu assim, então vai dar aquele sorriso. Um, dois, A três. foto choque. Foi, todo mundo bonito, como sempre. Beleza. Seu Muito Eliseu, bom. Jackson, os dois, eu vou pedir para quem que falem, dê os agradecimentos. Na verdade, o agradecimento é meu, né? Mas que falem as palavras finais. Mas agradecer a todo mundo pelo nosso dia de hoje aqui. Lembrando que eu já deixei, se eu não coloquei aqui, coloquei sim de novo agora, a nossa lista de espera, né? A previsão lá, nossa contabilidade de cidades filantrópicas. Acessem lá, é só para deixar o link, depois a gente entra em contato e vê a disponibilidade de todos. Mas agradecer mais uma vez por esse nosso encontro. Semana que vem a gente vai estar junto, viu, Jackson e o seu Eliseu. O Isaac vai voltar, o Isaac Costa vai voltar com a gente para falar sobre um método eficiente para o planejamento estratégico. O Isaac teve por muito tempo ali na Santa Casa de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais aí. Ele vai vir com a gente voltar para trazer mais um conteúdo na quarta-feira. Quarta-feira, dia. 3, 4. Quarta. Que dia que é, Jacques? Quarta-feira que vem? Quarta. Deixa eu Acho ver que é aqui. 4, hein? Já é março, né? Dia Três. Dia Quatro. 4. 3. Dia 4. 4, quarta-feira. É porque esse mês tem o 20, é 28, né? Janeiro e fevereiro. Mas Março. estaremos juntos 10 horas da manhã, quarta-feira que vem. Jackson, seu Eliseu, obrigado mais uma vez. Opa, muito obrigado. Deixa eu agradecer a todo esse pessoal, né, que está aí presente. A gente sabe da correria, né? Todo mundo fica empenhado aí no fechamento, nos informes de rendimento aí, os problemas com a Receita Federal, né? Tirar um pouquinho desse momento para aprender é muito importante. Só agradecer a todo mundo. Da mesma forma, agradeço a todos também pelo prestígio, pela presença. E eu gostei muito também, porque muita coisa nova aprendi. E aprendi, eu comecei a usar IA há pouco tempo. Eu estou perto do Jacques, que sempre recorre, ele me socorre. E estou gostando, viu? Estou começando a ficar meio preguiçoso já, né? Vou olhar as coisas, peço a IA para ver para mim. Que secretária boa essa IA, né? Meu Deus. Muito obrigado por todos. Tenham um bom dia. Felicidade a todos. Deus que abençoe a todos nós. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Até mais. Até quarta-feira que vem. Tá. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Por me dar